Fala, meus queridos, tudo certo? Vamos lá, pessoal, para mais uma lista aqui de questões de direito administrativo da Banca Quadrix, tá? Tô trazendo mais um ponto aqui sobre atos administrativos, é a segunda lista sobre o tema e a gente vai poder falar de maneira bem objetiva sobre pontos aí importantes para a gente estar revisando e para a gente estar aprofundando no conteúdo. Bora para a primeira questão? Vamos juntos então, olha só, deixa eu ver se está tudo gravando, se está tudo bonito aqui, tá maravilha, olha só. Deixa eu pegar uma caneta aqui e essa primeira questão... Ele está conceituando aqui, galera, o conceito do Matheus Carvalho, ó, ato administrativo é todo ato praticado pela administração ou por quem lhe faça às vezes no exercício da função administrativa sob regime de direito público, ou seja, gozando de todas as prerrogativas estatais, diferentemente do que ocorre com os atos privados, e por fim manifestando a vontade do poder público em caso concreto ou de forma geral e não se confundindo com meros atos de execução de atividade, tá? Ele trouxe o conceito aqui. E aí a gente vai marcar a primeira questão, olha só. Os poderes judiciário e legislativo, assim como o poder executivo, também editam atos administrativos. Há exemplo dos atos relativos à contratação de pessoal e aquisição de material de consumo pessoal, questãozinha aqui, correta, né? Como a gente fala, como conceituação dos atos administrativos, Opa, deixa eu focar aqui, foca eu aqui, câmera... Aí, agora foi. Vamos lá, pessoal. O que são os atos administrativos, né? Manifestação de vontade do poder público ou de quem o represente no exercício da função administrativa, sobre o regime jurídico de direito público, produzindo efeitos jurídicos e que se sujeita ao controle do Poder Judiciário. Mas a gente precisa compreender que os atos administrativos, eles não são praticados tão somente pelo Poder Executivo, podem ser praticados também pelo Poder Judiciário e também pelo Poder Legislativo no exercício da sua função atípica. Eu costumo dizer que não tem como ter exercício de qualquer função estatal sem o exercício da função administrativa. Então o exemplo foi muito interessante aqui, porque ele diz que quando você tem ali o Poder Judiciário ou o Poder Legislativo exercendo a contratação de pessoas, né? Você vai fazer um concurso público, tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Judiciário, eles praticam atos administrativos, né? Quando uma autoridade do Poder Judiciário promove um servidor, pratica um ato administrativo. Quando uma autoridade do Poder Judiciário aplica um processo administrativo disciplinar num servidor público, ensejando a sua suspensão, advertência, é tudo função administrativa aqui. Então, correto, realmente o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, eles praticam atos administrativos no exercício da função administrativa e a contratação de pessoal e aquisição de material, que pode ser por meio de uma licitação, por uma dispensa, né? Elas exemplificam essas atividades da função administrativa, inclusive nos poderes legislativo e judiciário. Maravilha? Questão 1 aqui correta. Vamos para a questão de número 2. E agora a Quadrix trouxe outro conceito de ato administrativo, tá? O conceito do Eli Lopes. Ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da administração pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si próprio. Beleza, são palavreados diferentes, mas que por trás de tudo tem aquele conceito principal que eu trago para vocês. Vamos ver o que a alternativa disse, ó. O cadastramento de um processo sistema informatizado de um órgão público é um ato de império. Pessoal, essa questãozinha aqui, ela tá errada e ela trata sobre classificação do ato administrativo. Quando eu falo de classificação do ato administrativo, vou jogar aqui na tela o nosso quadro aqui, tá? Quando eu falo de classificação do ato administrativo, nessa classificação em específica, a gente está classificando os atos administrativos em relação à prerrogativa, a gente está classificando em relação às prerrogativas que a administração pública atua. Dentro desse contexto aqui, o ato administrativo, ele pode ser, deixa eu pegar aqui a caneta, ele pode ser um ato de império, ele pode ser um ato de gestão, ou ele pode ser um ato de mero expediente. Quando eu falo de ato de império, galera, significa que a administração pública está executando, está praticando aquele ato sobre as prerrogativas de direito público. Então, por exemplo, o exercício do poder de polícia, limitando, condicionando, restringindo o direito individual, né? Quando a administração, por exemplo, aplica uma multa a um particular, quando ela impõe uma obrigação a um particular, a administração está se valendo do seu poder de império, beleza? Existem atos da administração também que ela pratica, que são classificados como ato de gestão, que ela pratica em
impede igualdade com o particular. São os exemplos quando a administração pública aluga um imóvel, né? Está alugando um imóvel com o particular, está em pé de igualdade com ele ali. E os atos de mero expediente são aqueles que dão simples andamento nos procedimentos, nos processos administrativos. Então, levando isso em consideração, quando a questão disse aqui, ó, o cadastramento de um processo em sistema informatizado, isso não é ato de império, porque a administração aqui não se vale das suas prerrogativas de direito público. O cadastramento de um processo em sistema informatizado, ele se qualifica como um ato de mero expediente, né? É um ato de andamento dos processos administrativos, é um ato de organização da administração ali dentro da sua, né, organização funcional. Não tem manifestação do poder de império aqui da administração. Então, quanto às prerrogativas que a administração atua, os atos podem ser classificados como ato de império, como ato de gestão e como atos de mero expediente. Nesse caso aqui, nós estamos diante de um ato de mero expediente. Maravilha? Vamos para a próxima questão, então, para a gente poder, né, prosseguir aqui. Questão de número 3. Olha só, o aluguel de imóvel de propriedade de uma autarquia é um exemplo de ato de gestão. Como eu falo para vocês, né? O exemplo que o professor traz para vocês são os exemplos que caem em prova, é o exemplo que você precisa ficar atento. Essa questão tá o quê? Ela tá correta, né? Porque, de fato, o aluguel de um imóvel de propriedade de uma autarquia é um ato de gestão. A administração não se vale dos seus poderes de império aqui, das suas prerrogativas de direito público. Lembrando que os atos, quanto à prerrogativa da função que atua, podem ser classificados como atos de império, atos de gestão e atos de mero expediente. Quais são os atos de império? Aquele que a administração pública se vale das suas prerrogativas. Quais são os atos de gestão? Que a administração atua em pé de igualdade com a outra parte. Quais são os atos de mero expediente? Aqueles que se dizem respeito ao mero andamento funcional da administração pública, tá? Então essa questão sim, ela está correta, a questão 3. Bora para essa questão. São atributos do ato administrativo, entre outros, a atipicidade, a presunção de veracidade e a liberalidade. Não, né, galera? Quando eu falo de atributos do ato administrativo, eu tenho aqui como atributo a presunção de legitimidade, a autoexecutoriedade, eu também tenho, ó, aqui, ó, a imperatividade e também tenho a tipicidade. Então, ó, a liberalidade não é atributo, a atipicidade não é atributo, e sim a tipicidade, beleza? Vamos lá. O que significa a presunção de legitimidade? Que os atos administrativos consideram-se verdadeiros, o conteúdo do ato administrativo considera-se verdadeiro e dentro da lei até que seja provado em contrário. A presunção de legitimidade é uma presunção relativa. Iuris tanto. O que isso significa? Significa que cabe prova em contrário em relação àquilo. A autoexecutoriedade significa a administração pública executando a sua vontade material independentemente de autorização do Poder Judiciário. A tipicidade, a imperatividade se relaciona à possibilidade da administração de impor obrigações a terceiros, independentemente da concordância do terceiro. E a tipicidade, por sua vez, se relaciona à ideia de que os atos praticados pelos agentes públicos correspondem a prévios modelos que estão tipificados na lei. Afinal, pelo princípio da legalidade, a administração só atua onde a lei permite que ela atue, beleza? Então, questão tranquila. Lembra também, galera, que a questão ela pode parecer como atributo ou característica, tá? Os atributos e as características são imperatividade, autoexecutoriedade, presunção de legitimidade e tipicidade. Bora para a próxima questão. O ato administrativo será nulo se estiver em desacordo com o que a lei estabelece para cada requisito, a saber, a competência, a finalidade, a forma, motivo e objeto. Pessoal, de fato, esses são os requisitos do ato administrativo. O requisito também pode ser chamado de elemento, tá, do ato administrativo. Nesse caso, você vai lembrar do COFIFOMOBI. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. É exatamente aquilo que a questão traz.
A questão está falando que o ato administrativo ele vai ser nulo se tiver em desacordo com o que a lei estabelece para cada requisito. Pessoal, isso aqui está correto, tá? Quando eu tenho um vício em qualquer que seja o elemento do ato administrativo, seja na competência, na finalidade, na forma, no motivo, objeto, aquele ato administrativo é nulo. Existe uma parte da doutrina que fala sobre a possibilidade de eu considerar um ato anulável. Por quê? Porque tem a hipótese de você ter atos aí que podem ser convalidados, né? Mesmo que possuam vício, eles podem ser convalidados. Mas se aparecer desse jeito que está aqui na prova, se um ato possui algum vício no seu elemento, ele será considerado nulo. Você marca como certo, inclusive esse é o gabarito da questão, tá? Questãozinha aqui, ela tá correta. Fechou? Bora para a próxima? Vamos junto. Os atos políticos da administração podem sofrer controle pelo Poder Judiciário, desde que causem lesão a direitos individuais e coletivos. Perfeito, né? Isso aqui está correto. Como assim desde que causem lesão a direito individual ou coletivo, né? Desde que causem lesão, desde que demonstre-se uma ilegalidade. É a mesma ideia, tá correto. Então, os atos políticos não são atos administrativos, né? Porque os atos administrativos, eles estão no exercício da função administrativa. E os atos políticos no exercício da função de governo, no exercício da função política. Por exemplo, quando o presidente da República sanciona ou veta uma lei, né? Quando o Congresso Nacional autoriza o presidente da República a se ausentar do país por mais de 15 dias, isso são atos políticos. Mas mesmo os atos políticos também se sujeitam ao controle do Poder Judiciário no que tange à legalidade. Ao controle no Poder Judiciário quando é demonstrado que aqueles atos podem gerar dano aos indivíduos e também a toda a coletividade. Então a questãozinha está correta. Os atos políticos também podem sofrer controle. Não existe eu afastar da apreciação do Poder Judiciário qualquer tipo de ato da administração se tiver uma legalidade. Princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Inafastabilidade do Poder Judiciário. Então essa questãozinha está correta. Questão 7. Exigibilidade e autoexecutoriedade estão presentes em todas as medidas de polícia. Aqui não, né, pessoal? Vamos lá. Aqui a gente tem um misto entre ato administrativo e poderes administrativos. E eu quero falar uma coisinha com vocês aqui. Deixa eu ver se vocês estão olhando o nosso quadro. Estão. Ó, quando eu falo aqui, pessoal, de poder de polícia administrativa, eu tenho 3 características desse poder de polícia. A gente sempre precisa estar lembrando isso aqui. Quais são? Ora, a discricionariedade, tá? Eu tenho também a autoexecutoriedade e eu também tenho a coercibilidade. Beleza? Então, pessoal, nesses 3 casos aqui, ó, a questão falou o quê? A exigibilidade e a autoexecutoriedade estão presentes em todas as medidas de polícia? Não. Por quê? Vem aqui comigo. De fato, discricionariedade, autoexecutoriedade, coercibilidade são atributos do poder de polícia, tá? Só que eu posso ter um poder de polícia sem essas características. Por exemplo, quando a administração concede uma licença para o particular, para ele dirigir um veículo automotor, para ele construir um alvará de construção, uma licença para funcionamento. Não existe imperatividade, coercibilidade nesse ato. Não existe também nos atos de licença discricionariedade. E a licença é poder de polícia? Sim, é poder de polícia, porque você tem a sua atividade profissional. Você quer, por exemplo, você tem o direito de exercer uma atividade econômica, mas se você quiser fazer um restaurante, você precisa de um alvará para funcionar. Então a administração restringe o seu direito ao exercer esse tipo de atividade para garantir o interesse coletivo, é poder de polícia. Mas essa licença para funcionar não é um ato discricionário, não é um ato imperativo, não é um ato autoexecutável. A administração só está consentindo com o seu funcionamento. Então, quando a questão, pessoal, ela traz essa ideia aqui, ó, até tá correto aqui. Eu posso falar que a exigibilidade está presente nas medidas de polícia, eu posso falar isso. O que eu não posso falar é que ela está presente em todas as medidas de polícia, e não, tá? Porque eu tenho exceções. Questão 7 errada. Questão 8. A discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade podem ser apontados como atributos do poder de polícia. Agora sim, elas realmente podem ser apontadas como um atributo do poder de polícia. Mas eu jamais posso falar que essas características aqui
se a questão falar, ó, que essas características aqui estão presentes em todas as medidas de polícia, aí não. Realmente são atributos do poder de polícia, mas não está em todas as medidas do poder de polícia administrativo. Do jeito que está aqui, está correto a questão 8. Bora para a próxima questão. Vamos já para o item aqui, ó. A forma é o que, pessoal? É atributo do ato administrativo? É característica do ato administrativo? Não, pessoal. A forma, ela é elemento, tá? Ou também chamado de requisito do ato administrativo. E a forma é o meio pelo qual se exterioriza a vontade do ato administrativo. Perfeito! Qual que é a vontade do ato administrativo? Por exemplo, aqui, é aplicar uma multa para o cara que ultrapassou o sinal vermelho. Como é que vai ser a forma? A forma vai estar lá, ó. Auto de infração, tudo bonitinho. É a forma, é como o ato administrativo se exterioriza. Esse é um conceito muito bom de forma, tá correto, a gente já viu esse tema aqui também. Próxima questão. Ato administrativo perfeito. O ato administrativo é perfeito quando não contraria as disposições da Constituição Federal. Não, isso aqui está errado. Porque quando o ato não contraria as disposições da Constituição Federal ou na lei, não é que o ato é perfeito, é que o ato, ele é legal. Tá? Ele é válido. Beleza? Por quê, pessoal? Quando eu falo que um ato administrativo é perfeito? Quando ele passou por todas as etapas para a sua constituição. Esse é o campo da perfeição. Eu tenho o campo da perfeição e o campo da validade. Presta atenção aqui, ó. Eu tenho o campo da... Ó, pra gente ser mais exato, ó. Eu tenho o campo do ato que vai ser perfeito, o campo da validade e o campo da eficácia. O ato perfeito é aquele que cumpre todas as etapas para a sua constituição. Se passou por todas as etapas para o ato existir, ele é perfeito. O campo da validade significa que aquele ato administrativo, ele está correspondente àquilo que está no ordenamento jurídico. Ele não contraria a lei em nenhuma das suas etapas. O ato eficaz é aquele que produz efeitos, tá? Vamos lá. Um ato, ele pode ser perfeito e inválido? Sim, ele pode ser perfeito e inválido. Ele vai ser perfeito quando cumpriu todas as etapas. Vamos supor que uma autoridade, ele removeu um servidor público para outro lugar, certo? Esse ato, ele pode ser perfeito? Sim, se a autoridade, ela tinha competência, ela foi lá, tudo certinho, praticou todos os atos correspondentes ali à perfeição, o ato é perfeito. Só que o agente público, na hora de praticar a remoção, praticou com a finalidade de punir o servidor. Pode? Não. Então ele é um ato perfeito porque ele passou por todas as etapas, mas não é um ato válido porque ele possui uma ilegalidade. Então são campos distintos. Essa questão foi bem interessante naquilo que ela tratou. Por quê? Porque ela fala que o ato, quando não contraria as disposições, é perfeito. Não necessariamente, tá? Por quê? Porque pode ser que um ato, ele está dentro da validade. Agora, se eu estou falando que ele não contraria as disposições, não está relacionado à perfeição. E sim, isso aqui está relacionado à legalidade, à validade do ato. Questãozinha 10, questão errada. Beleza? Pessoal, mais uma lista de atos administrativos. A gente está treinando, revisando tudo e está ficando muito legal. Beleza? Um grande abraço e até a nossa próxima aula de questões quadrix. Tchau, tchau.